Boa tarde, turminha do primeiro ano. Hoje a Catarina veio contar aqui para vocês a história do povo brasileiro. A formação do povo brasileiro aconteceu por meio da mistura de três raças. A branca, que veio da Europa, a negra, que veio da África, e a indígena, que já habitava nas nossas terras. Todas elas são de grande importância na formação da nossa sociedade. O branco, ele trouxe muitas contribuições para o Brasil. Os indígenas, eles foram os primeiros habitantes destas terras e eram bem diferentes dos brancos, tanto fisicamente como nos costumes. O negro é também outra raça da formação do povo brasileiro. Ele veio para o Brasil a princípio para o trabalho escravo na agricultura e ele trouxe contribuições também para a nossa sociedade, tanto na culinária, como no vestuário, como na música e etc. Então, meus amores, foi por meio da convivência entre as três raças que ocorreu a mistura entre brancos, indígenas e negros. Então, a mistura dessas etnias originou, vamos ver aqui, tá certo? Os exemplos, tá bom? E tia Catarina vai mostrar. A mistura dessas etnias originou da mistura entre negros e brancos, mulatos. Da mistura entre brancos e indígenas, mamelucos ou caboclos. Da mistura entre negros e indígenas, cafusos. Com a influência de todas essas raças, se formou o povo brasileiro e seus costumes e tradições. Agora aí, pega o teu livro de história e abre na página 57, vamos resolver as nossas questões. Primeira questão, pinte de acordo com as características físicas as pessoas que representam cada uma das três principais raças que formam o povo brasileiro. Então, você vai colorir aí, tá certo? Bem bonito. Segunda questão, ligue o nome que se dá à pessoa que é resultante da união de branco e negro, branco e indígena e negro, tá certo? Agora vamos para o mais próximo conteúdo, que vai falar sobre a etnia brasileira. Agora, criança, vamos falar um pouquinho sobre a etnia brasileira. Etnia é a palavra utilizada quando nos referimos às pessoas de um grupo social que tem características semelhantes, ou seja, tem algo em comum, como histórias, cultura e língua. Por exemplo, como vimos, as principais raças que formaram o povo brasileiro foram a negra, a indígena e a branca, não foi isso? Agora, meus amores, vamos conhecer um pouquinho sobre os indígenas. Quando os brancos eles chegaram ao Brasil, os indígenas eles já habitavam nossas terras. Eles viviam em tribos. As tribos mais conhecidas eram Tupi, Caraibá e Nuaruaque. Elas contribuíram muito para a culinária, trazendo a mandioca, pimenta, diversas frutas e outros vegetais. Também contribuíram com a religião, eles trouxeram a religião, que eles respeitavam a natureza e os animais. Na música e dança, na música eles usavam muito flautas, guizo, pau de chuva, chocalho. Já na dança eles dançavam caipós, o cuarupi e o caboclinho. E a língua deles falava, eles trouxeram as palavras como igaraçu, então não esquece, tá certo? Então, meus amigos, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os negros. Os negros, eles eram capturados na África e vinham para o Brasil para serem escravos nas lavouras. Eles contribuíram muito para a culinária, trazendo cuscuz. No começo, o cuscuz ele era feito à base de arroz, mas aqui ele passou a ser feito com milho. Também trouxeram a feijoada, a moqueca de crustáceos. A religião utilizada por eles são o afoxés, orixás, xangôs, candomblé. A música e dança. Na música, eles utilizavam os instrumentos como a gogô, a bebê, berimbau e tambores. Na dança, eles utilizavam o maracatu, samba, capoeira, coco e congada. A língua, eles utilizavam palavras como maracutaia, tá certo? Então, agora vamos conhecer um pouquinho sobre os brancos. Os brancos, eles vieram principalmente da Europa. Contribuíram muito para a culinária, trazendo o açúcar, o trigo e etc. A religião utilizada é a católica. Música e dança. Na música, eles usavam instrumentos como rabeca, viola, bandolim. Já na dança, eles utilizavam a ciranda, a chimarrita, entre outras. E a língua utilizada é a língua portuguesa.
Agora vamos conhecer um pouquinho das brincadeiras herdadas dos africanos. Uma das é pular corda. Dos indígenas, eles utilizavam muito a brincadeira da peteca. E já dos europeus, dos brancos, eles utilizavam muito a brincadeira de roda. Podemos dizer, portanto, que a etnia brasileira ela é formada pela mistura de histórias, cultura e línguas desses povos. Agora, pega o teu livro novamente de História e vamos realizar a página 59. Na primeira questão, fala o seguinte: marque com X as frases verdadeiras. O povo brasileiro ele é formado pela mistura de 3 raças, sim ou não? Lembra aí a explicação. O povo brasileiro ele é formado apenas por brancos e índios. Os indígenas, eles não contribuíram para a nossa cultura. Herdamos várias coisas dos brancos, dos negros e dos indígenas. Então, você vai marcar as frases verdadeiras. Segunda questão. Agrupe os símbolos iguais e descubra as raças que formaram o povo brasileiro. Então, observa aí, tá certo? E você vai escrever aí o nome das 3 raças. Terceira questão. O negro, o indígena e o branco nos deixaram várias heranças, não foi isso? Então, encontra aqui no caça-palavra o nome de 6 alimentos que nós herdamos deles. Então, você faz uma pesquisa aí no seu livro, tá certo? Você vai conhecer alguns alimentos e você vai pesquisar esses alimentos aqui. Lembrando que são 6. Vamos para a nossa página 60. Na nossa página 60, na quarta questão, observe alguns instrumentos que nós herdamos e pinte as letras que formam o nome de cada um. Então, observa aí, tá certo, os instrumentos e você vai pintar as letrinhas para formar o nome desse instrumento. Essa atividade é muito fácil. Na quinta questão, vamos brincar de adivinhar. O que é o que é? É um instrumento musical que herdamos dos indígenas e tem 3 sílabas. Observa aí e acha e copia. Letra B. O que é o que é? É uma comida da culinária africana e tem 2 sílabas. Então, observa aí também e copia abaixo. E letrinha C, o que é o que é? É uma religião herdada dos brancos e tem 4 sílabas. Essa atividade está moleza, né, criançada? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Nós conhecemos um pouquinho, não foi? Sobre a raça branca, a indígena e as negras. Não foi isso? A gente conheceu um pouquinho de toda a cultura, tá bom? Beijo! Terminamos por aqui.